Após o mundo ter esquecido quem é Peter Parker, o jovem tenta recomeçar a sua vida do zero, agora dividindo seu tempo entre a faculdade, um trabalho de meio período e a responsabilidade de proteger Nova York. Como o Homem-Aranha, Peter finalmente acredita que pode construir um novo futuro, mas quando uma força misteriosa começa a desmantelar a cidade de dentro para fora, ele se vê diante de inimigos poderosos legados do passado que colocarão à prova tudo o que ele acredita. Nice flowers. Oh, they're a housewarming gift. I'm MJ. I'm just a neighbor from across the hall. Friendly neighbor. Homem-Aranha 4, Um Novo Dia é um filme de super-heróis lançado nesse ano, dirigido por Daniel Cretton e escrito por Chris McKenna e Eric Summers e também pelo próprio diretor. Depois de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, Parker ganhou a chance de começar do zero. Agora, Homem-Aranha Um Novo Dia chega com a missão de inaugurar uma nova fase para o herói e quem sabe também a própria trajetória da Marvel e também do universo do Homem-Aranha. Mas será que esse novo capítulo dessa franquia entrega recomeço que os fãs esperavam? Será que a Marvel finalmente encontrou o tom certo para o seu personagem? Ou estamos diante de mais uma tentativa fajuta de recuperar o brilho que o estúdio perdeu nos últimos anos nas fases anteriores ali? Antes da gente começar esse vídeo, já vou te pedir para que você deixe o like, se inscreva aqui caso você ainda não é inscrito ou inscrita ou inscrite e me conte aqui na aba de comentários quais eram as suas expectativas para esse novo capítulo, né, de Homem-Aranha 4. Agora chega de papo e vamos começar sobre Homem-Aranha Um Novo Dia. O que mais me chamou a atenção em Homem-Aranha, né, Um Novo Dia foi a decisão de voltar o olhar para Peter Parker. Depois de 3 filmes cada vez maiores em escala, com tecnologia, multiversos e participações especiais dominando as narrativas, esse novo capítulo entende que a força do personagem nunca esteve nas cenas de ação, mas na humanidade por trás da máscara. Justamente quando o roteiro desacelera e acompanha os conflitos pessoais do Peter, que, né, esse longa de 2026 encontra sua identidade e mostra que ainda existem boas histórias para contar dentro desse universo. Homem-Aranha 4, Um Novo Dia é, antes de tudo, um filme que entende o peso do final, né, do Homem-Aranha 3, Sem Volta para Casa. Em vez de tentar superar aquele pseudo evento com mais fanservice ou uma ameaça ainda maior, o longa faz algo que eu particularmente estava sentindo falta nos filmes da Marvel. Desacelera, que o foco volta a ser o Peter Parker. Uma das coisas que eu mais detestava na versão do Homem, né, desses 3 filmes interpretados pelo Tom Holland, era justamente a falta de responsabilidade que sempre faz parte da essência do personagem. Eu não li os quadrinhos, mas eu sempre assisti desenhos e assisti os outros filmes e tinha muito nesses outros filmes. Em vez de permitir que o Peter, né, de Tom Holland crescesse e carregasse o peso das suas próprias escolhas, das suas próprias questões, os roteiros insistiam em colocá-lo em papel quase de coadjuvante dentro do seu próprio filme, dentro da sua própria história, da sua própria narrativa. É só olhar, né, para os filmes anteriores. Peter nunca pareceu ser suficiente por conta própria. Em De Volta ao Lar, que eu acho que é o primeiro filme, a sua trajetória girava em torno da sombra do Tony Stark, né, o Homem de Ferro. Em Longe para Casa, ele ainda dependia do legado deixado ali pelo Tony Stark. O No Way Home, né, Sem Volta para Casa, apesar de ser sido vendido como o grande protagonista, ele acaba dividindo o foco com os outros Homens-Aranhas de Tobey Maguire, maravilhoso, e Andrew Garfield, enquanto os vilões chamavam mais atenção pelo puro fanservice do que
pela função que exerciam na narrativa. Primeira vez na era Tom Holland, o peso da responsabilidade deixa de ser apenas um discurso e passa a conduzir a narrativa. O filme entende que o Homem-Aranha dele, né, do Tom Holland, ele sempre foi mais interessante quando os seus maiores desafios não vêm de um possível multiverso ou de participações especiais, mas das consequências das suas próprias escolhas. E assim, eu acho isso uma coisa que tem muito nesses filmes, e tem até nesse filme aqui, tá? E é justamente aí que esse quarto capítulo, ao devolver, né, ao personagem o protagonismo que lhe foi negado por não somente os 3 filmes, mas outros filmes, né? Mais do que apresentar esse novo capítulo longa, ele parece desculpa pelos excessos da trilogia anterior. Em vez de depender do fanservice ou de heróis mais populares para gerar impacto, ele aposta naquilo que sempre sustenta as melhores histórias do cabeça de ter. Um jovem tentando equilibrar a sua vida comum com o enorme peso de ser o Homem-Aranha. Existe sim, né? Existe aqui, né, um fanservice safado, mas eu acho que ele é realizado da mais pura delicadeza possível, porque funciona pra caramba. De um outro filme da Marvel que se chama Thunderbolts, eu acho que vocês sabem qual é, né? Fiz até vídeo aqui no canal. E não porque os dois filmes sejam parecidos em tramas, personagens, narrativas, escolhas de direção, mas pela sensação que eles despertam. Existe uma melancolia muito presente nas duas obras, uma vontade de olhar para os personagens quebrados, marcados pelas próprias escolhas e tentando escolher um caminho em meio ao caos. No caso aqui de Thunderbolts, essa tristeza era praticamente o coração do projeto. Já nesse novo Homem-Aranha, né, um novo dia, ela aparece de uma outra forma, através de um Peter Parker completamente sozinho, solitário, obrigado a recomeçar uma vida em que ninguém mais se lembra de quem ele é. Um salto ali que teve ali no final do filme 3, né? Primeira vez em muito tempo, a Marvel permite que o silêncio, a culpa e o peso da responsabilidade ocupem mais espaços do que as piadas ou o espetáculo. E talvez seja justamente isso que esse filme tenha me lembrado tanto daquela produção, né, de Thunderbolts lá, lançada em 2025. Ao final de No Way Home, era impossível não trazer um Peter Parker mais na dele, mais maduro, fazendo com que ele tenha o que fazer, um Peter mais preocupado, solitário, sozinho, tendo que pagar os seus medos, arrependimentos e toda a sua melancolia para si, sem se importar, né, com ele mesmo, né, sem se importar com ele próprio. E a presença da vilã nova desse filme, e esse subtexto fica cada vez mais perceptível como tanto ele quanto ela buscam vingança contra aquilo que perderam para, no caso, Peter, a Tia May, e a Jean Grey, né, a sua irmã Sarah Grey, que é mostrada ali no por estar sofrendo, mas porque a narrativa finalmente entende que o sofrimento faz parte dessa construção desse personagem. É só a gente olhar os filmes antigos, os quadrinhos e outros projetos. Ao reduzir a escala da narrativa, a Marvel aumenta o impacto dramático dessa história, e também isso me fez lembrar bastante o segundo filme do Sam Raimi, Homem-Aranha 2, lançado em 2004, que foi dirigido pelo Sam Raimi, daquela trilogia que eu gosto muito. Não porque esse longa tente copiar aquele filme, mas porque ambos entendem que os maiores conflitos do protagonista, né, do Homem-Aranha, nunca nasceram da grandiosidade dos seus vilões, e sim do peso que o Peter Parker carrega todos os dias. Problemas cotidianos, pagar aluguel, manter o emprego, conciliar a vida pessoal com a máscara, verdadeiros obstáculos emocionais. Um novo dia encontra força justamente na Peter Parker que acabou perdendo tudo, amigos, a Mary Jane e, né,
E pela primeira vez, a era Tom Holland, a cidade parece grande demais para alguém que não tem mais para onde voltar, para onde ir. E cada decisão do personagem carrega um peso que vai muito além da próxima cena de ação. Impacto emocional também se passa pelas escolhas técnicas da equipe. A direção é de Destin Daniel Cretton, né, de Shang-Chi, né? Ele demonstra uma compreensão muito clara de quem é o Peter Parker e do momento que encontra. Em vez de transformar cada conflito em um espetáculo visual com CGI, com aquelas mirabolâncias, o diretor prefere investir na intimidade, permitindo que o silêncio, os olhares e os pequenos gestos contem. Eu percebi que a direção dele é uma direção que entende que nesse momento da vida do personagem, a ação precisa servir o drama e não o drama servir a ação. Já a fotografia é composta pelo diretor de fotografia Brad Paulak, que acompanha essa proposta com bastante sensibilidade. Nova York continua sendo uma cidade vibrante, mas agora ela é retratada de uma forma muito mais impessoal, fria e um pouco melancólica, quase como um reflexo do estado emocional de Peter, né? E assim, quem assistiu o filme vai entender o que eu estou falando. A iluminação, por exemplo, ela é mais contida e a paleta de cores ela é menos saturada, dando esse reforço constante dessa sensação de isolamento. Já a trilha sonora é composta por Michael Giacchino, que conhece assim o Homem-Aranha, né, do Tom Holland, como entrega uma trilha sonora que conversa diretamente com essa nova fase do personagem. Em vez de apostar apenas em temas grandiosos, né, para acompanhar as cenas de ação, a sua composição valoriza a melancolia que atravessam toda a narrativa. Quando a música ela sobe, ela não busca apenas empolgar o telespectador, mas traduzir a esperança que ainda resiste em Peter Parker, mesmo depois de tudo o que ele perdeu. Mais interessante é perceber como esses três elementos eles trabalham em muita sintonia. A direção de fotografia e a trilha sonora parecem compartilhar do mesmo objetivo: fazer com que nós, como espectadores e espectadoras, não enxerguem, né, apenas o Homem-Aranha, mas principalmente enxerguem o Peter Parker. E essa talvez seja a maior qualidade técnica de Homem-Aranha Um Novo Dia, ou Homem-Aranha 4, né, que é entender que essa força desse proposta de Homem-Aranha, né, Um Novo Dia funciona tão bem. Muito disso, né, também passa pelo comprometimento do elenco, e eu achei brilhante assim o casting de elenco, tanto dos velhos e tanto dos novos. Tom Holland entrega com toda tranquilidade aqui a maior atuação mais madura de toda a sua trajetória como Peter Parker. Eu gosto muito desse ator, mas eu não gosto do que ele deu nesses filmes. A sua trajetória como Peter Parker, livre da necessidade de dividir constantemente os holofotes com subpersonagens maiores ou participações especiais. Aqui eu acho que assim, uma coisa que me interessou muito é que ele finalmente encontra espaço para explorar um Peter Parker mais introspectivo, cansado e emocionalmente fragilizado. Já a MJ da Zendaya, mesmo tendo aqui uma pouca participação, né, em relação a projetos anteriores, ela continua tendo uma química impressionante com o Tom Holland. O reencontro, né, entre os dois, de assim, o Peter e a MJ, é tratado com uma delicadeza rara para os padrões da Marvel, justamente porque o projeto, o filme, ele entende que a força daquela relação está muito mais do que não pode ser dito do que em grandes declarações românticas. Jacob Batalon também surpreende, ele entrega uma interpretação ótima, mas assim, não chega a ser aqui surpreendente, né? Entre as novidades temos aqui Jon Bernthal, que ele
rouba a cena sempre que aparece como o Frank Castle, que é um personagem que eu não conheço, né? A sua personalidade impõe uma energia completamente diferente ao filme. Eu gostei muito desse personagem, inclusive, enquanto o Peter ainda acredita que toda vida merece uma segunda chance. O seu justiceiro representa uma visão mais amarga e definitiva da justiça. Tem muitos momentos que eu poderia exemplificar isso, mas enfim, a dinâmica entre os dois rende alguns dos melhores diálogos da obra, justamente porque coloca frente a frente, pau a pau, duas formas completamente opostas de enxergar o heroísmo e a responsabilidade. Lisa Colon Zayas, né, também merece um destaque como a detetive Jean DeWolf, mesmo com um espaço, né, de tempo extremamente e relativamente reduzido. Ela transmite autoridade e sensibilidade suficientes para que sua personagem se torne uma presença muito importante na construção da sua personagem e também até no personagem do Peter, desse lado mais urbano da história. E assim, para fechar aqui o elenco do projeto, temos aqui Sadie Sink, que mostra mais uma vez porque é uma das atrizes mais interessantes de sua geração. Eu gosto muito dessa atriz, tá? Mesmo cercada aqui, né, de mistério durante boa parte do filme, antes, né, do lançamento, obviamente. A sua vulnerabilidade, que conversa diretamente com os temas centrais da narrativa. Ela nunca tenta roubar o protagonismo de Tom Holland, muito pelo contrário. Eu acho que os dois eles têm personagens muito distintos, mas a sua personagem ela funciona como um espelho das dores do Peter, tornando o conflito muito mais emocional do que simplesmente físico. Homem-Aranha Um Novo Dia não é apenas um bom filme de entretenimento de super-heróis, é um filme que finalmente entende de quem é o seu Peter Parker. Depois de anos tentando transformá-lo em uma peça de um universo cada vez maior, a Marvel percebe que a força do Homem-Aranha, né, desse personagem interpretado por Tom Holland, nunca esteve no multiverso, nunca esteve nas participações especiais ou também nas referências para os fãs. Mesmo quando perde tudo, escolhe continuar fazendo a coisa certa. É sim um recomeço que respeita o passado sem ficar preso. É um filme que olha para a essência do seu personagem, criada por Stan Lee e Steve Ditko, e bebe da humanidade que Sam Raimi retratou tão bem nos anos 2000 e, ao mesmo tempo, encontra a sua própria identidade dentro do MCU. E se esse é o caminho que a Marvel pretende seguir daqui pra frente com Cabeça de Teia, eu sinceramente espero que não volte atrás. Todos esses motivos que eu trouxe aqui sobre isso, e a minha nota para Homem-Aranha Um Novo Dia é 9.5. Um filme emocionante, maduro e que entrega, enfim, o Peter Parker que eu sempre quis assistir, dessa versão aí do Tom Holland. You're losing it, kid. And for those spiders who make it through, it amounts to a kind of... E agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam sobre esse novo capítulo da franquia Homem-Aranha, que é o Homem-Aranha 4? Vocês concordam com a minha opinião ou acham que eu viajei muito na maionese? Vamos começar aqui na aba de comentários, porque eu quero muito saber a opinião de vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, porque isso ajuda demais ao canal a alcançar mais pessoas assim como eu, pessoas trans, LGBTs e tudo mais. E se você não é inscrito, aproveite para se inscrever, ative o sininho, porque toda semana ou quase toda semana tem críticas, análises, listas, conteúdos, entretenimento e muita coisa sobre o cinema, tanto o cinema LGBT, mas o cinema de uma forma geral. My name is Aurora e foi um prazer de vocês em mais uma crítica. Beijo enorme, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau!